forma declarante. É aquela história, quem cala consente, o pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? Isso, senhor. Meus amigos, saudações aos irmãos em Cristo. Eu desejo formalmente cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, como é rico e glorioso poder dizer nosso Senhor. Que riqueza indicível. Estamos vivendo um momento muito difícil em que a Igreja Assembleia de Deus, no campo do Pernambuco, está vivendo uma tsunami de decadência moral e, consequentemente, espiritual. Como fugir dessa realidade com prejuízos irreversíveis e eternos? Gostaria de tecer alguns comentários que eu julgo ser necessário para que muitas pessoas fiquem sabendo que o nosso trabalho como protestante é justamente isso: protestar. Eu não acredito, eu não concebo, não entendo, não aceito, perdoe-me a redundância, só para dizer isso, que um cristão, um salvo em Cristo, não tenha o mesmo sentimento de repulsa quando assiste de forma direta ou indireta alguém que venha macular, interromper, atrapalhar a marcha da igreja invisível, universal, do reino de Deus. E essa igreja, ela não tem paredes, ela não tem emblema. Essa igreja é aquela que foi comprada pelo sangue puro, carmesim, de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. É de todos salvos. Aonde houver um crente salvo em Jesus Cristo, por consequência da salvação, o Espírito Santo injeta dentro dele essa vontade, essa sede por almas. Então, logo, caso venha alguns escândalos, caso venha alguns problemas, ele precisa se posicionar contra isso. Ora, somos protestantes? Pois bem, dito isso como introdução, que todo salvo em Jesus Cristo, que ama as almas, que sai em busca das almas, que tem uma vida devota a Deus, para que as almas, através dele, sinta interesse por Deus, não pode jamais se silenciar, se acomodar diante de tantas aberrações que estamos assistindo. Eu não entendo esse tipo de cristão. Por mais que eu tente me esforçar, por mais que eu tente falar
não serei capaz, de forma nenhuma, de atingir este sentimento de querer deixar as coisas muito claras, porque vejo que muitos irmãos estão tentando dizer que a nossa luta, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Não é, nunca foi. Não há nenhum propósito legal de nossa parte. Não há nenhum benefício em chegar aqui, ou aonde quer que seja, e ficar mostrando vídeos, áudios, que fale de um pastor, pseudo-pastor, a troco de nada. Não existe isso. É apenas um sentimento legal de todo salvo, de deixar as coisas claras. Se a gente não interromper isso, muitas vidas serão prejudicadas. Dito isso, ficou muito claro que o pastor está interessado na condenação dos irmãos que se encontram nessa audiência. É preciso perguntar por que o pastor está interessado nessa condenação. Eu quero dizer a todos, antes de mais nada, que é muito normal, pelo menos na igreja em que eu fiz parte, porque já estou deixando muito claro que eu não faço parte desse sistema mais, tá? Mas 100% dos obreiros que têm a tríplice unção do José Ailton Alves, eu disse José Ailton Alves. É bem provável que muitas pessoas não gostem de ouvir assim, porque acha ser isso um desacato, sabe? É ser desonesto falar isso com um homem tão grande, de uma integridade tão intocável. Porém, ele só está aqui para condenar o rapaz, ou melhor, os rapazes, não para dar respostas legais a quem de fato deveria, que é a igreja. A igreja que dizima, a igreja que oferta, a igreja da qual ele é o pastor. Nenhuma resposta seria dada por ele, a igreja Assembleia de Deus, se caso ele não se sentisse incomodado com essas denúncias que ele acha incabíveis, desnecessárias, ao ponto de levá-los ao juiz. Tá? E ele professa claramente, sim, é do meu interesse condenar aqueles que estão me interrogando. Então, 100% desses que têm essa tríplice unção, a primeira é a mentira, uma desunção, a mentira. A segunda é a covardia. A covardia. Sabe, de bater de frente, de chegar e dizer, discordo de você, não concordo com isso, não é? E em seguida, a dissimulação. Essa tríplice unção, ela está abertamente nessa audiência aqui. Não ver quem não quer. Né? Não ver quem não quer. Não ver quem é apaixonado pelo sistema, não é? Pelo presidente. Não ver, mas não ver, ainda que Deus desça do céu e dê um sacode. Não vai ver. A idolatria, a lavagem cerebral foi muito bem feita. Então, estou querendo dizer que quando a gente faz alguma pergunta, deixa eu ser objetivo, ao pastor presidente, independente
depende de quem está fazendo a pergunta. Inclusive aqui, diante do juiz, ele precisa dar uma resposta. Escute, senhores, ministros da Assembleia de Deus. Escute os senhores, que é a maioria aqui que eu conheço. Caso seja eu que esteja fazendo as perguntas, os senhores não têm que ficar preocupados se esse que faz a pergunta é frustrado por não receber um cargo na igreja. Não é porque sou endemoniado que os senhores não devem dar a resposta. Não, que história é essa de antes de responder, vasculhar a pessoa e chegar à conclusão que ele não merece uma resposta? Não é bem assim. A propósito, eu estou sendo escriturístico para que alguém não pense que eu sou um tagarela sem fundamento. Um homem chamado Jesus iniciou o seu ministério dando resposta justamente a um ser que na nossa ótica não merecia a resposta. Vocês sabem quem foi, não é? Jesus respondeu a ele. Não obstante, em seguida, ele respondeu às classes piores que lhe faziam perguntas. Por quê? Porque aquele quem faz pergunta, tendo ele a verdade, indefere de quem está fazendo a pergunta, qual a sua intenção. E aqui as perguntas foram feitas em nome da igreja do Senhor. Não é de departamento, não é de cunho pessoal, porém pertence à igreja. É claro que alguns não querem saber, porém não falamos por esses. Falamos por aqueles que precisam saber de forma muito clara a quem está seguindo, a quem está dando o seu suor e investindo, jurando estar investindo no reino de Deus. Tá certo? Chegou a hora de mimimi, de palhaçada. A transparência é coisa da casa de Deus. Tá bom? Ninguém dá a cara a tapa, ninguém quer aparecer. Pois bem, então é muito claro que está aqui que ele é um frustrado. Ele não merece ser respondido. Que jogo baixo. O Senhor não quer dar resposta, porque as suas respostas, quando não é mentirosa, dissimulada, hipócrita, tá certo? O Senhor cai em contradição. Tá bom? Mas, em hipótese, se eu sou um frustrado, é importante saber de quem é a culpa. Essa avaliação quase ninguém faz. Bom, permita-me dizer o nome dele, eu creio que ele não vai ficar chateado. O presbítero Giovanni é um decepcionado pelo sistema, é um frustrado pelo sistema. Lamento tanto por ele quanto pelo sistema que fez isso. E se foi por causa dessa frustração que chegou aqui, louvado seja essa decepção, essa frustração. Tá bom? Não tem que ficar julgando que quem está falando é um decepcionado maluco. A questão é, qual tipo de pergunta tem relevância? Faz sentido as perguntas que ele está fazendo aí? Bom, se faz, devemos responder as perguntas dele. Quanto ao que ele é e o que ele quer, esse é outro departamento, quem sabe outra ocasião eu pergunto para ele. Mas aqui eu tenho que responder, até porque as perguntas que são feitas têm a ver com a igreja e não com ele somente. Tá bom? Esse vídeo precisa ser muito longo. Eu nem entrei
aqui. Eu nem entrei aqui, meu Deus do céu. Há tantas coisas para ser contada desse depoimento. Eu estou aqui para dizer aos irmãos que provavelmente não estão acostumados com alguém com ímpeto, com essa descarga emocional, com esse jeito de falar. A bem da verdade é que eu não consigo falar de um assunto tão relevante, tão espiritual, com tranquilidade. Senhores, temos que tomar cuidado, tá? E aí, eu quero dizer aos irmãos que toda vez que sair desse sistema, e está claro que está saindo porque já não suporta tanta tirania, tanta dissimulação, tanta mentira, que tem causado prejuízos à Igreja de Deus, não saiam se enchendo de dedos, sabe, usando formalismo, essa ética, essa diplomacia, para depois que sair, ficar cantando hinos que contradizem essa educação. Do tipo, e não importa o quanto eu sofri. Ora, se na sua saída você alega que o pastor é um homem de Deus, que o pastor tem uma família abençoada e que vamos orar, e que eu estou saindo de forma, digamos, legal, sem constrangimento, meu amigo, não se isso é uma verdade, não saia. Porque se você sair, mas tendo a compreensão de que o sistema aqui é bacana, você está apenas mudando de rua. Fique no seu lugar. Perdoe minha colocação. Se não é homem para assumir que já não admite esse sistema, fica calado, parceiro. Tá bom? Eu não entrei aqui apenas para isso. Eu entrei aqui para falar exatamente do que está acontecendo nessa audiência. Imagine os senhores se não tivéssemos o privilégio de poder ouvir e ao mesmo tempo ver o que aconteceu com o pastor presidente diante do juiz. É provável que a maioria dos que estão saindo não acreditariam nisso. Porque eu nunca vi um pastor ser tão idólatra quanto esse. Ou melhor, desculpe, uma igreja ser tão idólatra quanto a nossa. Ela jura que não. Ela jura que o alvo é só Jesus. Ela fica irritada dizendo, não, é só Jesus. Mas, por favor, não diga que o pastor é feio. Não fale para mim que ele ganha um salário exorbitante, porque essas coisas não me pertencem a ele, Deus. É concebível tal colocação? Eu quero dizer para os irmãos, e não quero ser enfadonho, que aqui dentro da minha casa, um irmão veio aqui, eu coloquei ele aqui no sofá para assistir o vídeo de um pastor falando sobre o legalismo implantado na Assembleia de Deus. E antes que eu desse alguma conclusão, ele já me chamou de desigrejado, disse que eu estou sendo rebelde, nunca mais voltou na minha casa, fala comigo de forma indiferente, apenas por uma questão formal, já não há mais nenhuma amizade, já não há mais nenhum vínculo por causa desse vídeo. Ele jura que não é uma idolatria e ele representa a maioria. Tá certo? Você pode falar de Deus, você pode criticar, e esse é o coração, por natureza, às vezes duvidar, mas por favor, aqui não, é o meu pastor. Um perigo muito grande em nosso meio
e muitos não querem ver, até porque é difícil. Compreendendo que esse vídeo vai ficar muito longo, ok? Eu vou pedir aos irmãos que aguardem em nome de Jesus, que eu posso fazer outro, tá bom? E deixa eu me apresentar dizendo que eu me chamo Jarailton Batista da Silva. Não é um nome comum, é um nome muito feio, tá? Os educados dizem, não, é diferente, né? Eu me converti na igreja, me converti a Cristo, na igreja Assembleia de Deus. O mérito é de Cristo, o louvor, os aplausos, a glória pertence a Cristo totalmente, ok? Eu fiz parte da igreja Assembleia de Deus, porque me convertendo ao Senhor, pelos pregadores da igreja Assembleia de Deus, lá eu fiz parte, viajei para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, e tanto no Rio quanto em São Paulo eu procurei a igreja Assembleia, e eu quero dizer que a igreja não tem para si o direito de achar que nós que estamos saindo, nós somos rebeldes, não é? Desertor dessa causa, ingrato, muito pelo contrário, tá bom? O mérito não pertence à igreja. Se fôssemos colocar aqui as coisas, uma expressão que não é comum aos crentes, a carta na mesa, não sou eu quem devo à igreja por estar saindo, não. Isso é muito feio que eu vou falar, mas desde que me encontrei com Jesus e fiz parte da igreja, eu trabalhei nessa igreja. Tudo para a glória do Senhor Jesus. Então eu poderia reclamar, porque não me lembro de ter ganhado um centavo pelas aulas, tá certo? Ou tem alguém aí que acha que essa colocação de graça recebeste, de graça dai? Não se aplica a isso, porque para poder dar aula, exige esforço, tá? As mensagens não caem assim na nossa cabeça, você vai para o colégio, não. Eu tenho que comprar lição, tá bom? Eu tenho que buscar a Deus com mais intensidade, prestando atenção naquela aula para poder entregar. E não lembro de ter cobrado nada a ninguém por isso, tá bom? Evangelizei, não existe nada para mim mais importante do que evangelizar. Mas desde que eu comecei a discordar, há muito tempo, isso não é de hoje, eu vou terminar dizendo o seguinte aos irmãos: eu não precisava ver esse momento aqui para saber que havia algo muito errado com a cabeça. Eu não precisava de nenhum vídeo, de nenhum áudio para chegar à conclusão que havia um grande problema na cabeça. Tá bom? E tenho certeza que eu falo isso em nome de muitos homens de Deus. Não precisava disso. O sistema já revelava. Quantas vezes eu fui impedido de visitar igreja? Os irmãos aqui na nossa igreja, são repreendidos por ir à própria congregação da mesma igreja. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Napoleão Falcão, aquele ícone, um pregador que dispensa comentários. Esteve aqui em Paudalho. A nossa igreja proibiu que a gente fosse visitar esse homem, que quando ganha muitas almas, são muitas almas,
vai para a Assembleia. Ele teve aqui, a convite de outra Assembleia, nós fomos proibidos de ir. Então, é fácil detectar que temos problemas, rachaduras comprometedoras nesse sistema. Quero ser sincero, Deus nos abençoe. Se Deus quiser, posso gravar outro vídeo e aí eu entro nos detalhes, se é que Deus chamar de detalhes, que eu não entrei ainda. Ore por mim, nós estamos juntos, tá certo? Vamos pelejar para a glória de Deus, em nome de vidas, em nome das almas que precisa de um evangelho genuíno e sacro. Deus nos abençoe.